Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós vamos fazer uma palestra mais curta, porque depois nós teremos os nossos jovens, as nossas crianças que compõem um coral mirim, filhos dos senhores que estão presentes e que vão abrilhantar, logicamente, a nossa noite e a comemoração antecipada do Natal. Hoje eu pensei o que eu iria falar para a gente estar analisando nesse final de ano. E me dei conta que nós estamos atravessando momentos difíceis e muitas das vezes as pessoas em desespero sucumbem, buscando até mesmo a evasão da vida, voltando antes da hora para o mundo espiritual. Eu estava conversando com a Valquíria dizendo que o irmão da esposa do meu sobrinho, 40 anos, menino jovem, bonito, cheio de vida, por causa de nada, essa semana tira a vida, criando um problema gravíssimo para a família, que logicamente sente muito esse tipo de volta para o plano espiritual. E diante desta situação inusitada, nós tivemos uma reunião muito produtiva aqui sábado passado, onde nós vamos criar um departamento aqui no centro para dar apoio, sustentação para essas pessoas que estão deprimidas, suicidas em potencial, essas criaturas que estão em desalento perante a vida. Então nós vamos criar aqui um departamento, aliás já está criado, nós só vamos organizar e viabilizar esse trabalho aqui dentro do centro para dar custódia, amparo, abrigo, força, ânimo, coragem a essas criaturas desalentadas. E se nós quisermos encontrar uma resposta para todas essas incongruências, só tem uma, que é a falta de fé. A fé tem um ditado que diz assim: quando a gente perde dinheiro, a gente perde muito. Quando a gente perde amigos, a gente perde muito mais. E quando a gente perde a fé, perde tudo. E é verdade. Por isso que Jesus fez a questão de frisar: quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se vocês conhecem mostarda. Conhece a sementinha? É muito pequena. E ele disse assim: quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer este monte: transporta-te daqui para lá, e ele o fará, conseguindo através desta fé. Essas montanhas, logicamente que não é um monte de terra nem de pedra, são as montanhas das nossas dificuldades, que nós precisamos sempre estar afastando da nossa vida, para a gente ir concluindo o nosso programa, cumprindo o desiderato que foi designado para nós outros. Então, a fé é a grande alavanca que nos impulsiona para a frente. E é fundamental que a gente entenda o que é a fé. Uma definição muito boa que eu gosto bastante é do Emmanuel, quando ele diz que a fé se assemelha a uma criatura que se alimenta e tem a certeza de que o alimento vai nutrir as suas células, e as suas células vão permitir que o seu organismo lhe propicie condições para essa criatura desincumbir-se das suas tarefas. Então, ele vai se alimentar, os seus órgãos vão se alimentar, e ele vai poder trabalhar em cima desse alimento. Isso é uma certeza, é uma fé. Ele coloca uma outra coisa muito interessante, ele diz que fé é como se uma pessoa
estivesse pensando, eu vou colocar essa semente na terra e ela vai sendo tratada, logicamente, vai dar origem a uma árvore, eu já estou até vendo a árvore frutificada para alimentar uma comunidade inteira. Então, fé é uma credibilidade, não uma crença, às vezes até mitológica, não. É uma credibilidade que nós temos, uma certeza diante de alguma coisa que nem aconteceu. Como é o caso, eu nem me alimentei, eu tenho certeza que o alimento vai me nutrir. Eu nem coloquei a semente na terra, eu sei que ela vai dar uma árvore muito bonita, frondosa, e vai alimentar uma comunidade inteira. Isso é fé. E a fé, muitas das vezes, ela é irracional. Onde a pessoa às vezes tem, vamos dizer assim, uma crença que não é fortalecida na razão, na lógica. Como por exemplo, eu vou viajar em alta velocidade. Eu tenho fé em Deus, não vai acontecer nada comigo. Olha, isso aí não é fé. Isso aí é uma presunção. Você achar que você dirigindo em alta velocidade e que Deus vai proteger e não vai acontecer nada. É a história da pessoa que estava em cima da casa com uma chuva imensa e apareceu alguém num barco e disse: ó, desce, vem comigo, eu vou te salvar. Disse: não, fica tranquilo, eu tenho tanta fé em Deus que Ele vai me tirar daqui sem problema. Aí passou um pouco, veio um helicóptero e disse: olha, pega aí na escada e eu vou tirar você daí. Não, não, fica tranquilo, eu tenho fé em Deus e que Ele vai me tirar daqui. O que aconteceu? A água subiu, matou a criatura. Ele chegou lá em cima e foi questionar: mas eu tinha tanta fé no Senhor e o Senhor não me salvou? Não, eu só não salvei você porque você não quis. Mas como? Eu queria me salvar. Não, eu mandei um barco, você não pegou. Eu mandei um helicóptero, você não pegou. Então você não me responsabilize pela sua desdita. Então, a fé é alguma coisa lógica, racional. Por exemplo, eu vou me operar. Eu escolhi um médico, o hospital, me preparei para a cirurgia. Se eu tenho fé para valer, o que eu vou dizer? Deve dar certo. Não vou dizer que vai dar certo. Porque pode com tudo isso não dar certo. Se eu tiver um débito, um karma, vou desencarnar ali. Apesar de tudo isso que eu citei, um médico bom, no hospital bom, eu estou preparado e eu vou desencarnar. Mas eu tenho fé que eu vou ficar bom. Olha, isso não é uma fé racional. Se você tem fé mesmo, você vai dizer: olha, eu confio na transcendência, no plano espiritual, e eu tenho certeza que vou ser bem assistido. Agora, o que vai acontecer compete ao alto. Se é para eu desencarnar, bom momento. Vou desencarnar dormindo, né? Anestesiado, é melhor. Ou até depois, logicamente, a gente não sabe a hora. Isto é fé. Tem pessoas que vai viajar, por exemplo, e dizem: não, você acha que vou viajar? Pode acontecer um acidente. Outro dia uma amiga minha levou a irmã lá e falou assim: Aguinaldo, você acredita? Eu tenho um apartamento na praia, eu chamei a minha irmã para ir comigo e ela não vai. Falei: por quê? Então, o apartamento é meu, ela vai comer de graça, vai dormir de graça, vai no carro comigo, não vai pagar nada, e ela não vai. De medo de acontecer alguma coisa com os filhos na praia. O que é isso? Falta de fé. Se tiver que acontecer alguma coisa com os filhos, vai acontecer aqui, ali, alhures. Nós somos regidos por uma lei divina, que vai dar para nós aquilo que nós precisamos para o nosso progresso espiritual. Então, existe a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela em que a gente acredita, primeiramente, na gente. André Luiz fala assim: quando você quiser resolver um problema seu,
tem uma única pessoa com quem você pode contar. É você mesmo. Então veja, eu não posso ficar precisando de uma coisa e contando com uma pessoa, quando às vezes ela não pode me atender. Agora, quando eu posso me atender, eu tenho que acreditar na minha potencialidade e investir alto para que isso aconteça. Porque nós somos totipotenciais, nós podemos fazer muito e mais ainda. O Cristo disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Então, nós temos que acreditar em nós. Nós viemos aqui para a Terra com uma única proposta, que é evoluir espiritualmente. Com as duas asas, a da sabedoria e a da bondade. Independente de sexo, de cor, de nacionalidade, de condição intelectiva, todos nós viemos só com esta tarefa, evoluir espiritualmente. Agora, cada um vai fazer a sua caminhada de volta. E vai receber, segundo o nosso patrono Francisco de Assis, de acordo com o que nós fizermos, é dando que se recebe. Se nós fizermos a coisa certa, vai dar certo, se não, vai dar errado. Ah, mas eu tenho fé em Deus, Deus é todo poderoso, vai dar certo. Isso não é fé, isso é qualquer coisa menos fé. Porque Deus é todo poderoso, ninguém tem dúvida disso, mas vai dar certo? Não sei. Se eu fizer certo, estiver no meu programa, vai dar certo. Mas se eu fizer errado, mesmo que Deus queira que desse certo, mas se eu fizer errado, não vai dar certo, vai dar errado. Então nós precisamos entender que nós temos que primeiro investir em nós, no conhecimento principalmente, porque é fundamental a gente conhecer para poder produzir alguma coisa. Schopenhauer fala que uma pessoa bem intencionada, desprovida de conhecimento, se assemelha a um corcel, um cavalo, sem rédeas, que traz mais problema do que solução. Então não adianta estar bem intencionado sem conhecimento. Então é fundamental que a gente conheça. Por isso que a fé é adquirida. A fé não é uma coisa que vem como pétala de rosa dos céus, não. É uma aquisição. Todo mundo vai adquirir a sua fé. Por mais que a gente queira transmitir para o outro a fé que a gente tem, o outro não capta se ele não tiver estrutura. Então tem que ter embasamento, tem que ter conhecimento. Às vezes a gente diz assim: ah, mas a minha avó tem uma fé e ela é semi-analfabeta, nunca estudou e tem uma fé fantástica, então isso não tem sentido. Lógico que tem, porque a vida dela não começou nessa encarnação. Lá na outra existência, provavelmente ela já teve um embasamento, uma credibilidade em algo que fez com que ela tivesse essa fé. Ela já adquiriu essa fé. Então a fé, ela vai crescendo dentro da gente, na medida que a gente vai entendendo a sistemática. Por exemplo, eu tenho fé que eu sei fazer algumas cirurgias, mas eu não tenho fé que eu faça outras cirurgias, das quais eu não tenho contato, não tenho conhecimento. Então, é importante que a gente entenda que a fé depende de um conhecimento, para dar a nós uma credibilidade. Quantas pessoas se matam? Faltou a fé em tudo. Faltou a fé na sua atual existência, que é um elemento maravilhoso para o nosso progresso espiritual. Faltou a fé na família, com quem podia contar certamente, mesmo em situações extremamente adversas. Faltou com a fé a família. Faltou fé em relação ao benfeitor espiritual, nosso anjo guardião, que nós todos temos um, que carinhosamente nos custodia, nos ampara,
E o compromisso dele não é com a gente, com a nossa pessoa, é com o mundo maior, de nos custodiar, de nos amparar. Portanto, ele não vai medir esforços e consequências para estar ao nosso lado. Faltou fé em Deus, porque Deus quer o nosso bem. Tanto é que o Ezequiel, um profeta bíblico, disse assim: meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então Deus quer a nossa transformação. Mas de que forma? Que nós nos apliquemos, estudando, trabalhando, buscando conhecimento para vencermos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então é fundamental que a gente vá buscar recursos para que a gente possa estar balizado para executar um plano de ação. A pessoa sem fé, ela é folha ao vento. Olha, às vezes caindo na água, às vezes caindo no fogo. Porque basta o vento soprar e essa folha levanta e sabe onde ela vai cair. A pessoa sem fé é um desastre. Outro dia foi no meu consultório uma moça, me levando uns exames. E eu olhei os exames e vi que estavam todos normais. E ela tinha umas queixas. Eu perguntei: você tem algum problema de ordem mental, psicológico? Ah, doutor, tenho sim. Aliás, até tomei uns remédios outro dia, fui para o psiquiatra, mas não me dei bem. Eu até parei. Aí eu, percebendo que ela estava um pouco assim complicada e precisava de ajuda, eu perguntei: você tem religião? Eu disse: não, doutor, eu não acredito nisso. Você não acredita em religião? Não, não acredito. Mas nenhuma? Nenhuma. Bom, mas pelo menos em Deus você acredita, né? Também não. Aí eu vi a gravidade da situação. E eu perguntei: mas olha, e esse universo que está aí perfeito, maravilhoso? Quem que fez? Ah, doutor, isso é ciência. Eu falei: não, peraí, a ciência explica parte do todo, mas não explica tudo. E a ciência também não é a causa disso. Por exemplo, essa clínica, eu estava dentro do consultório. Eu disse para ela: essa clínica, por exemplo, quem construiu? Ah, foi um engenheiro. Pois então, foi engenheiro ou foi engenharia? O engenheiro. Pois então, a engenharia é uma ciência. Então a engenharia não poderia jamais construir essa clínica. Quem construiu foi um engenheiro. Então a ciência não pode construir o universo. Pode explicar algumas coisas, mas quem construiu o universo é um ser que está muito além da nossa capacidade de entendimento. Agora, você deveria estar revendo os seus conceitos, porque me preocupa você não acreditar em Deus. Porque a pessoa que não acredita em Deus, não acredita na transcendência, ela, mediante qualquer frustração, ela pode sucumbir. Ela pode se comprometer. E quando a gente tem certeza de Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade, isto é fé. Fé divina. Porque existe a fé humana e a fé divina. E sem fé, nós realizaríamos alguma coisa? Não. Quando a gente casa, por exemplo, a gente tem fé no parceiro, não tem? Aquela credibilidade: olha, eu vou com você para o fim do mundo, e deixa comigo, e nós vamos construir uma família caprichada. Isso é fé. Mas lá pelas tantas as coisas não vão bem, a pessoa vira e diz: até logo, passe bem, já estou noutra. Não quero mais nada com você. Existia fé mesmo ou mais ou menos? Se é que era fé, era desse tamanhozinho, né? Porque quando você tem fé, vai buscar recursos para aquilo dar certo e vai lutar, percebendo a grandeza da família, a grandeza dos companheiros de jornada, o respeito que nós devemos ter por essas criaturas. Nós vamos ter fé em nós, na criatura, e vamos nos arregimentar de força para que aquilo se cumpra. Agora, quando a fé não está lá, essas coisas, a gente sempre arruma uma desculpinha e sai
para um outro mecanismo, para outro caminho, e nos justificando de uma maneira extremamente equivocada. Assim, em todo sentido, quando a gente tem fé, nós temos muita garra, muita força, e a gente consegue fazer coisas fantásticas, maravilhosas. Por isso é que é importante nós termos fé nas outras pessoas, acreditar nas outras pessoas. Todo mundo tem alguma coisa para ofertar, e a gente tem que acreditar nisso. Ninguém faz nada sozinho, a união faz a força. E quando a gente acredita no outro, a chamada psicologia de grupo, nós fazemos coisas maravilhosas. Isso é fé, isso é convicção, isso é certeza que a gente pode realizar muitas coisas no conjunto, convivendo com as criaturas. O Tiago, o discípulo de Jesus, ele disse assim: se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. A fé sem obras é morta. Então a gente, quando tem fé, vai à luta, vai realizar alguma coisa, é uma obra que nós estamos realizando. Mas quando a pessoa não tem fé, aquilo fica no meio, para. Tem muita gente que diz assim: eu começo tantas coisas e não vou até o fim. Porque a pessoa não acredita no seu potencial, não acredita naquilo que está defendendo, advogando, e acaba sempre começando e não terminando. A vida, por exemplo, é um desafio. Nós chegamos aqui, o Cristo disse assim: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a fé de Jesus. Ele não mediu esforços, ele foi para as consequências. Ele sabia que ia enfrentar tudo aquilo, até anteviu. Ele disse para todo mundo que ele seria morto de uma maneira trágica, mas ele não arredou o pé do seu propósito. Olha o tamanho daquela fé. Então, nós temos que estar sempre buscando recursos intelectivos, estudando principalmente aquilo que diz respeito à nossa vida, para acrescermos em nós a nossa fé. Quanto mais eu estudo o mundo espiritual através das obras deixadas aí por essas grandes almas encarnadas e desencarnadas, mais eu tenho convicção do que é o mundo espiritual. Que para mim, morte, sinceramente, quer que eu falo para vocês, olhando no olho de vocês, não existe. Para mim não, morte não. Não tem nenhuma dificuldade para lidar com a morte, porque eu sei que ela não existe. Independente de qual seja a criatura, eu já experimentei muitas mortes na minha vida, e eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, porque eu sei que a pessoa não morreu. É um presente de Deus, maravilhoso. Quem chega aqui é voltar para o plano espiritual. Bom para quem vai, de uma maneira natural, de uma maneira, vamos dizer assim, programada pela transcendência, não de uma maneira equivocada pelo suicídio, nem por karma da imprudência, porque é outro elemento complicadíssimo. Um jovem pega uma moto, em uma roda só, 100 por hora na avenida. Se perguntar para ele: mas como? Você tem tanta coragem assim? Não, eu tenho fé em Deus. Ah, você tem fé em Deus? Eu tenho. Por isso é que eu dirijo desta forma. Não, isso não é fé em Deus, isso é imprudência. Porque se passar alguma coisa na frente, essa criatura já desencarnou. Ah, mas é porque Deus quis. Também não. Também não. Muitas das vezes nós desencarnamos por imprudência. Se eu tivesse fé para valer, eu iria cuidar do meu corpo, sabendo que meu corpo é muito importante para eu desempenhar minhas atividades longamente. Ah, mas eu fumo e bebo, mas eu tenho fé em Deus que eu não vou morrer cedo. Vai sim, vai desencarnar muito antes da hora, pelo cigarro e pela bebida, apesar de ter fé em Deus, mas ele não sabe
que Deus não tem nada a ver com isso. Deus deu para nós um corpo maravilhoso, segundo a ciência, para viver 110 anos. Mas nós trucidamos nosso corpo e desencarnamos com 70, com 80. A média está em torno disso hoje. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem um pensamento muito em desalinho. Por isso que Jesus chamou a atenção nossa. Veja com o olho de ver, ouça com o ouvido de ouvir. E isso dá para nós equilíbrio, dá para nós uma homeostase psíquica e nos propicia uma vida bem longa. Quando nós passamos a valorizar a vida, essa fé, essa certeza de Deus em nós, esse presentaço que Ele deu para nós, que é um corpo físico, para nós cumprirmos nosso programa, o que nós temos que fazer com esse corpo? Cuidar bem dele ou liquidá-lo? Cuidar bem. Então eu vejo muita gente hoje arrebentando o corpo com bebida, com comida, com droga e desencarnando muito antes da hora. Isso é falta de fé, porque se entendesse o que é o mundo espiritual, teria fé suficiente para vencer todas essas viciações. Não iria fumar mais, não iria beber mais, não iria usar droga por nada. Para não dizer também dos problemas mentais. Quantas vezes nós conturbamos a nossa mente por falta de fé? Falta de fé. Certeza de que aquilo passa. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Passa momentos bons e passa momentos difíceis. Mas a pessoa no momento difícil desarvora-se, se desequilibra e vai, muitas das vezes, buscar recursos numa medicação que apenas entorpece, mas não alivia a problemática em si. E é bom nós vivermos com frustração também, para a gente aprender. Hoje, a proposta em relação aos nossos filhos é fazer com que eles não tenham problema nenhum. Ah, eu sofri tanto na minha infância, e agora não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Olha, isso não é uma boa ideia. Quando a gente protege demais os filhos, lá na frente eles vão ter dificuldade. Porque a vida é difícil, para todo mundo. Aqui quem não teve vida difícil é porque não viveu muito ainda. Mas passado um tempo ele vai perceber que a vida é difícil. E as frustrações fazem parte, as dificuldades, os desafios. Então é importante a gente conviver com eles. Para aprender, para crescer, para melhorar, para progredir espiritualmente. Agora tem pessoa que não quer ter frustração nenhuma. Quer evadir-se da frustração, buscando caminhos em desalinhos sinuosos para se comprometer mais tarde. E quem tem fé mesmo vai à luta, vai procurar cumprir o seu programa. Quando Jesus disse assim, quem quiser me seguir, pega a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga, ele quis dizer mais ou menos isso. Temos dificuldade, mas não vamos desertar da vida, vamos pegar a cruz com humildade e vamos seguir Jesus. Quando fizeres a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. É a caridade. A fé é atrelada à esperança e à caridade. Quem tem fé tem esperança. Não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. Então, quem tem fé tem esperança de dias melhores. Isso vai passar. Nós estamos atravessando um momento aqui do nosso país, mas vai dar certo. Eu até vou contar uma coisinha para vocês, não sei se eu já falei, mas vale a pena dizer de novo. Tem um livro chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quem não leu tem que ler, não pode desencarnar sem ler esse livro. Lá, o benfeitor espiritual Ismael, a quem Jesus deu a incumbência de comandar o nosso país, chegou para Jesus, preocupado com os políticos que estavam tendo uma conotação negativa em relação ao nosso país. Jesus disse assim, não se preocupe, porque acima da política está o meu amor pelo Brasil, e acima do meu amor está as mãos misericordiosas de meu Pai.
Então, que dúvida nós temos que o Brasil vai ser coração do mundo, pátria do Evangelho? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem tem dúvida de que o Brasil daqui a pouco vai estar aquele país maravilhoso que vai dar inveja no mundo inteiro? Eu não tenho dúvida. Nós estamos atravessando um momento, e por isso que eu estou falando para vocês, que tem muita gente que não acredita nisso. Não, esse Brasil não tem mais jeito, isso aqui não conserta mais nunca. Conserta sim, tem jeito sim, e vai ser um país maravilhoso. Eu quero reencarnar no Brasil na próxima. Tem muita gente, o meu filho mesmo falou assim, pai, se eu pudesse eu queria ir para os Estados Unidos, não queria ficar aqui. Eu falei assim, mas não vá, porque o seu compromisso é com o Brasil. Se você não cumprir seu programa aqui com o Brasil, na outra, no Brasil você não volta, você vai para a África. Então vamos reencarnar no Brasil na próxima, bom para nós. Tenho certeza, daqui 100 anos, que é mais ou menos quando nós vamos voltar aqui, o Brasil vai causar inveja em muita gente. Temos que acreditar nisso. Agora, lógico, desde que cada um faça o seu papel. Cada um cumpra o seu dever. Porque se deixar para o outro, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo hoje, esperando que o nosso Temer ou qualquer um outro indivíduo suba lá e vá resolver o problema do Brasil, não vai. O problema é muito mais complicado do que a gente pode imaginar. Mas na sequência, se nós trabalharmos, acreditarmos, não nos deixarmos abater, cada um fizer direitinho o seu programa, não tenha dúvida, alguém vai surgir, vai conduzir nosso país e vai transformá-lo numa terra maravilhosa. Eu não posso prolongar, porque tem umas crianças aí que vão cantar para nós, mas eu queria apenas dizer que nós estamos aproximando do Natal, e eu não vou ter oportunidade de falar para vocês antes disso, mas eu quero apenas contar uma historinha, que está num livro chamado Reportagem do Além-Túmulo, de Humberto de Campos, pelas mãos do Chico. Um homem reencarnou com a proposta de ser provado. A maioria de nós está aqui reencarnada com essa proposta, de ser provado. E ele, de imediato, perde um filho, entre aspas, desencarnou. E ele entrou numa conturbação muito grande. Um sacerdote da igreja levou um livro para ele, o convidou, e ele foi para a igreja, encontrou ali um lenitivo, se equilibrou e caminhou para frente. Mas passado um tempo, ele não se afinizou com as propostas ali da igreja, achando que alguma coisa não batia com a sua maneira de pensar, e ele procurou a igreja evangélica e foi para lá. Estudou a Bíblia, já conhecia o Evangelho de Jesus, estudou a Bíblia, aprofundou e começou a estabelecer contendas dentro da igreja, mostrando o seu ponto de vista, como sendo o dono da verdade, e encontrou um ambiente muito hostil por conta da sua presunção, e ele acabou evadindo-se daquele templo evangélico. E ele foi para a casa espírita. Se tornou espírita, ficou apaixonado pela doutrina, muito lógica, muito racional, começou a dirigir trabalhos mediúnicos, e num determinado momento ele estava em dificuldade, ele pedia a um espírito que o ajudasse. E por mais que ele pedisse esse espírito, que trabalhava na reunião mediúnica com ele, ele não foi ajudado. E ele disse, se nessa casa espírita que eu trabalho, eu peço um espírito, ele não me ajuda, aqui não serve para mim. Foi embora da casa espírita. E aí a sua esposa desencarna. E ele fica apenas com 2 filhos. Procurou os 2 filhos. E quando chegou para ele, ele disse, não, pai, você nunca deu importância para nós. Você só ficou com as suas religiões, correndo para baixo e para cima aí nas religiões, com seus livros, você nunca deu importância para nós. Portanto, cuida da tua vida, deixa que nós cuidamos da nossa. Porque Emmanuel coloca no livro Consolador que o nosso primeiro compromisso é com a nossa família. Segundo, com o nosso trabalho. Terceiro, com a religião. Primeiro, nós temos que cuidar da nossa família. Ela tem que ir bem.
Segundo, nosso trabalho. E em terceiro lugar, a religião. Não inverter a situação. Mas se puder conciliar tudo, tanto melhor. E aí ele procura os filhos não quiseram nada com ele, ele pensou, vou me matar. Agora, Natal, eu sem família, meu filho morreu, minha mulher morreu, esses 2 filhos não me querem, agora é o Natal, eu estou indo embora. Tramou o suicídio, mas pensou, eu vou orar pedindo pelo menos misericórdia para minha alma, porque eu sei que não vai ser tão simplesinho esse momento, então eu vou pedir ajuda. Mas ele tinha pelo menos esta convicção de que a oração era importante. E ele orou para valer. E ao orar, ele sentiu uma voz que estava dentro do seu cérebro e que dizia assim: meu filho, por que você está desalentado? Por que esse desespero? Você me procurou na igreja católica e não me encontrou lá. Me procurou no templo evangélico? Também não. Na casa espírita? Também não. Porque eu, a bem da verdade, não estava lá. Eu estava dentro de cada ser que Deus me confiou. Essa centelha divina, essa luz que está aí, uma representação de meu Pai, sou eu, falando ao seu interior, para você acreditar em mim, acreditar na sua vida, acreditar no seu anjo guardião, acreditar no próximo, acreditar na vida, acreditar em meu Pai, que nunca deixou de lhe atender nas situações mais complicadas que você pudesse exemplificar. Então, meu filho, não se deixe abater. Eu enfrentei a cruz e eu sobrevivi. Eu estou aqui, então levante a cabeça. Enfrenta a vida. É Natal. Eu estou nascendo mais uma vez dentro de você. Então, mobilize as suas forças, acredita em mim e vá à luta. E aquele homem, ouvindo essa mensagem tão forte, que ele não teve dúvida nenhuma que era um representante lídimo de Jesus, ou se não, o próprio, ele levanta a cabeça, vai à luta e venceu esse programa da prova que ele tinha estabelecido para essa atual existência. Então, está aqui a nossa mensagem. Nesse Natal, não pensa que Jesus está na igreja, naquele crucifixo, não. Nem está no outro templo, vamos dizer, dentro da palavra. Não. Jesus é um ser dinâmico, que caminha, que luta. Na sua vida ele vencia 100 quilômetros no deserto, areia escaldante, pé no chão, para poder levar a sua mensagem. E nesses 2000 anos, ele não esteve longe, apartado de nós. Continua junto da gente. Podemos acreditar. E no Natal, ao invés de nós ficarmos preocupados em fazer um Natal em família, apenas nas guloseimas, nos presentes, vamos fazer uma visitinha para aquela criatura que está em sofrimento, que está em dificuldade. Domingo à tarde, domingo de manhã, vamos levar uma cesta básica, vamos levar um abraço amigo, vamos levar um sorriso. É assim que Jesus gostaria que nós passássemos o seu Natal. Não é bebendo, comendo e fazendo festa. Logicamente, reverenciando essa criatura, é o mínimo que nós podemos fazer, porque sem ele nós estaríamos à deriva. E ele veio para mostrar para nós o norte, o que nós devemos fazer e que caminho nós devemos tomar. Mas vamos, em nome dele, fazer alguma coisa nesse Natal, em prol de alguém, que é nosso irmão, filho do mesmo Pai. Feliz Natal a todos, que o ano de 2017 seja aquele ano de luta, de garra, de denodo, de intrepidez, de coragem, de otimismo, e vamos reverter esse momento que nós estamos vivendo, com a graça de Deus. Muita paz.